Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer encontrá-los novamente e espero que estejam todos bem. Na aula de hoje nós vamos falar sobre qualidade de vida. É um termo bastante abrangente de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS. E tem tudo a ver com saúde, né? Já que nós estamos falando das condições necessárias para nós termos saúde ou bem-estar físico, emocional, intelectual, espiritual, social. Nesse sentido, a gente pode dizer que qualidade de vida está diretamente relacionado à autoestima, bem-estar social, capacidade funcional, suporte familiar, nível socioeconômico, estado emocional e autocuidado. Tá? Então, a gente pode dizer que, de forma geral, qualidade de vida é a satisfação do indivíduo no que diz respeito à sua vida cotidiana. No nosso dia a dia, o que nós fazemos, né, para termos satisfação, para nós termos saúde, tá bom? Isso vocês viram com a professora Viviane lá na aula de matemática, né? Ela trabalhou com IVH, né, que é o Índice de Valores Humanos, uma aula muito legal. Hoje eu trago parte disso para discutirmos um outro assunto. Em setembro, né, nós comemoramos o Setembro Amarelo. Veja bem, comemorar não é celebrar, não é festejar. Celebrar é lembrar, é trazer a memória juntos. Então, em setembro, no mundo todo, né, nós comemoramos, nós trazemos a memória, nós refletimos sobre algo muito importante, que é a fragilidade da vida. E um acontecimento muito triste, que infelizmente acontece, que é o autoextermínio, o suicídio. Nessa aula, nós vamos trabalhar a qualidade de vida estando diretamente relacionado com as condições necessárias para que esse evento seja diminuído a condições mínimas o possível. Então, eu convido vocês para que hoje, nessa aula, né, usando a língua inglesa, a gente pense um pouco sobre isso. A gente vai refletir sobre condições necessárias para sermos felizes, para estarmos bem uns com os outros e conosco também. Então vamos lá? Bom, pesquisando sobre esse tema, né, eu fui atrás em várias páginas e encontrei isso daqui. A gente sabe que esse símbolo, né, esse ribbon, né, esse laço, ribbon, laço, yellow ribbon, um laço amarelo, é o símbolo dessa campanha. Né? Então, vamos ver aqui agora quem são essas pessoas que trabalham com a campanha de prevenção, com o programa de prevenção, ó, Suicide Prevention Program. Aqui a gente tem um site, tem o endereço do site, diz que need help now, você precisa de ajuda agora, então tem o telefone, e aqui tem um pouquinho da história. Então vamos ver who we are, our story. Então who, quem, né? Vamos lá. Eu vou lendo e vocês vão marcando as palavras que vocês conhecem, aquelas que vocês já viram, né, ou que parecem um português, e as que são diferentes para vocês, que vocês não conhecem. The Yellow Ribbon Program was founded in 1994 by the parents and friends of a bright, funny, loving teen, Mike M. Mike M. committed suicide with his yellow car. Mike rescued a 1968 Ford Mustang. He bought it, he built it, and painted it bright yellow. Mike was known as Mustang Mike, but he was in trouble and needed help. Meu texto ficou assim, marcado desse jeito. Aqui ao lado a gente tem as palavras que são novas para a gente e nós vamos tentar entender da onde que surge então essa coisa do laço amarelo, né? Do Yellow Ribbon. Então, The Yellow Ribbon Program, né, foi fundado em 1994.
né? By the parents, pelos pais e quem? E amigos de quem? Olha, a gente tem a palavra teen, que vem de teenager, adolescente. E como era esse teenager? Bright, funny, loving. Então, bright, brilhante, funny, divertido e loving, adorável, tá? Então ele era adorável, divertido, né? Brilhante, e o nome dele é Mike M. Mike M committed suicide, então ele cometeu suicídio. Com o quê? With his yellow car, com o seu carro amarelo. Daí você já consegue fazer a relação, né? A cor amarela. Conta-se, né, que Mike rescued a 1968 Ford Mustang. Então o carro dele era um carro de 1968, que era um Ford Mustang, né? He bought it. Então aqui a gente tem verbos no passado, tá? A gente está contando sobre algo que aconteceu no passado, então a gente tem buy, o passado é bought. Rebuilt, o passado, então o presente é build, construir, né? Built, construiu. Painted, pintou, tá? Então ele comprou, reformou e pintou o carro de amarelo brilhante, ó, bright yellow. Mike, então, was known, ficou conhecido, né, como o Mike Mustang, ou o Mike do Mustang, ou Mustang Mike, né? But he was in trouble, mas ele estava com problemas, ele estava com dificuldades and needed help, e precisava de ajuda. Só que ele guardava isso só para si, ele não falou com ninguém. The symbol of the program is a yellow ribbon because in Mike's memorial service, his friends pinned 500 yellow ribbons in a basket with notes saying, if you are at this point of pain, despair, please ask for help. It's okay to ask for help. Yellow in memory of Mike and his cherished 68 yellow Mustang. Então, mesma coisa a gente fez aqui, né? Marcou o texto, vamos ver como a gente entende isso. Então, a gente tem a palavra symbol, que é símbolo. Então, o símbolo do programa é um laço amarelo. Entendido isso. Por quê? Porque memorial service. Então, no funeral, né? Memorial service. No funeral do Mike, os seus amigos pinned, né? Pinned, espetar. Eles espetaram 500 laços amarelos numa basket, numa cesta, né? Com uma nota, com um bilhetinho, ó, dizendo if, se. Então está entre aspas aqui, porque foi o que eles escreveram em cada um desses laços, né? If you are at this point of despair, se você estiver a esse ponto de dor, pain and despair, e desespero, please ask for help. Peça ajuda. E tá tudo bem pedir ajuda, né? Então, yellow in memory of Mike and his cherished 68 yellow Mustang. Então, o amarelo é em memória, é uma homenagem ao Mike, né? E ao seu carro estimado, querido carro Mustang amarelo. Bom, aqui a gente tem alguns dados agora da Organização Mundial de Saúde, que é o que eu citei lá no início da aula, World Health Organization. E a gente está falando sobre mental health, saúde mental. E a gente tem o seguinte, aqui nesse site, nessa página, a gente tem um mapa, né, que a gente pode aumentar depois, ver onde acontece mais ou menos. E a gente tem alguns dados, close to 800 people. Então, quase, aproximadamente, 800 mil pessoas morrem todo ano com suicídio. Então, é algo desesperador e nós precisamos falar, porque é importante, ainda que seja dolorido, ainda que seja um tabu, ainda que seja difícil comentar sobre esse assunto, né? Então, a gente sabe que, de acordo com esse site,
que suicide is a global phenomenon. É um fenômeno global. Não acontece só num lugar ou outro, acontece no mundo todo, né? E que evidências mostram, né, que precisam fazer intervenções, né, em nível individual, né, and individual levels. Para que a gente precisa fazer essas intervenções em níveis individuais? To prevent, para prevenir. Prevenir o quê? O suicídio, bem como attempts, tentativas. Né? Ok, vamos ver mais coisas. Aqui a gente tem um gráfico. Para entender gráfico, a primeira coisa que a gente tem que ver é o título do gráfico. Tá? Então, leading causes of death. Ages 15, 29 years old. Então, leading cause. Então, as causas mais importantes, né? Que levam a quê? Death, a morte. Tá? Então, a gente tem entre esse grupo de 15 a 29 anos, as causas principais, nós temos road injury, suicide, interpersonal violence. Road injury, então são acidentes de trânsito, tá? É a causa principal. Depois a gente tem suicide, é a segunda causa. E a terceira que é a violência, né, interpessoal. Isso entre homens e mulheres, mas quando a gente pega homens e mulheres separadamente, a gente tem outras causas de morte. A gente tem maternal conditions nas mulheres. Então, as meninas que engravidam, né, antes da idade, da maioridade, por exemplo, essa é a principal causa. Depois, a segunda causa são o suicídio. E aí, a terceira, os acidentes de trânsito. Entre os meninos, a gente, lógico, não vai ter as condições maternas, né? Porque menino não dá luz, é claro. Então, a gente tem o primeiro, que é road injury, são os acidentes de trânsito. Depois, violência, né? Com muitas brigas, essas coisas que a gente entende aí, que acontecem. E o terceiro ponto, que é o suicide. Então, quer seja entre meninos e meninas, essa é uma causa importante para a gente observar que acontece muito, principalmente nessa faixa etária, entre 15 e 29 anos. Suicide is associated with poor mental health. This state of mental health can be caused by the association of several factors, such as genetic predisposition, personal problems, low adherence to treatment, and the lack of help. Some studies show that suicide is also associated with poverty, low income, unemployment. Então, o que está dizendo aqui? Que o suicídio está associado, está relacionado com a saúde mental. Que tipo de saúde mental? Uma saúde mental prejudicada, tá? This state of mental health, então esse estado de saúde mental pode ser causado pela associação de vários fatores. Então não tem um fator único. A gente precisa ver o contexto de forma que a gente diz, uma palavrinha nova para vocês usarem em português, inclusive, holística, que é integral, inteira, tá? Então nós somos seres, indivíduos inteiros, então a gente precisa ver tudo, não tem uma só causa. A gente tem uma dessas causas, pode ser uma predisposição genética, né? A outra, personal problems, problemas pessoais. Essa palavra aqui, low, que daqui a pouco vai aparecer de novo, significa baixo, tá? Então, uma baixa adherence, uma baixa adesão a tratamento. Então, de repente, a pessoa identificou que ela está com uma depressão, está se sentindo mal e procurou o médico.
o médico passou os medicamentos, mas de repente ela se viu bem e se afastou desses medicamentos. Então, ela tem uma baixa adesão ao tratamento. Isso pode levar também a esse problema, né? And the lack of help. E aqui eu quero enfatizar a falta de ajuda. Então, esse foi o problema principal do Mike. De repente ele estivesse deprimido, triste com algo, mas não procurou a atenção, não procurou a ajuda, né? É importante, então, eu vou reforçar isso em todo momento nessa aula, buscar ajuda. Some studies show that suicide is also associated with poverty. Então, alguns estudos mostram que o suicídio está também associado with poverty, com a pobreza. Então, low income, income é renda. Então, baixa renda e desemprego. Então, por isso que eu falei para vocês que nós somos seres integrais. A gente precisa ver o indivíduo como um todo. Aqui a gente não pode tapar o sol com a peneira e responsabilizar apenas o indivíduo. A gente precisa ver quais são as condições que esse cidadão, essa pessoa vive. E aqui a gente vai ver agora um outro gráfico que mostra essa relação do suicídio com a renda. Né? Vamos ver o que a gente consegue entender aqui. Então, a primeira coisa, suicides by age and income level. Esse level é o nível de renda. Então, a gente está relacionando o nível da renda com a quantidade de suicídio ou tentativas. Então, aqui a gente tem que entre 15, aqui embaixo, nessa linha, a gente tem idade, age. Entre 15, vamos colocar 10, entre 10 até 35, 40, que são os pontos mais altos, né, de idade, o suicídio está muito relacionado ao nível de renda. Tá? Então, a gente tem que, quanto mais as pessoas tiverem uma baixa renda, low income, mais predispostas elas estarão para isso. Então, o que a gente está falando nessa aula é da necessidade de políticas públicas, né, de prevenção ao suicídio. E uma delas é fazer com que as pessoas tenham melhores condições de qualidade de vida, socioeconômica, financeiro, trabalho, né, moradia, condições da saúde, educação. Tudo isso é prevenção ao suicídio. Bom, agora vocês vão assistir um vídeo em que essas 3 pessoas vão falar da sua experiência, né, como elas vivenciaram esse tema, esse assunto tão difícil, como elas passaram por isso, quando alguém da sua família, ou conhecido, ou próximo a elas, cometeu suicídio. Vocês vão assistir esse vídeo e então eu vou retirar partes importantes do que essas pessoas disseram, né, e nós vamos trabalhar nessa aula. Mental health is not a weakness. People to this day are still sweeping this under the rug. People are still not talking about it. People are still pretending it's not happening. There's nothing wrong about speaking out. There's nothing wrong with having a cry. There's nothing wrong with having a hug. And it's not weak to speak. So I think dialogue is the key. I think conversation is the key. I think asking your friends if they're okay and then listening is the key. Bom, vocês viram no vídeo algumas frases, né, ditas por essas pessoas, eu retirei e agora a gente vai tentar entender cada uma delas. Observem que cada uma dessas frases tem uma imagem. Essa imagem vai tentar ajudar vocês a compreender a frase, né, o que foi dito. Então, mental health, a gente já entendeu que é saúde mental, is not a weakness. Weak, olha, o que está mostrando? Que esse elo dessa corrente está o quê? Quebrado, está fraco. Então, mental health is not weakness, não é fraqueza, né? People are still sweeping this under the rug. People are still sweeping this under the rug. O que a pessoa está fazendo?
varrendo uma sujeira para onde? Para debaixo do tapete, né? Tentando esconder algo, mas que está ali, que existe e que mais cedo ou mais tarde vai explodir. Então, people are still sweeping this under the rug. Então, sweeping, varrendo, e rug, tapete, tá? Então, está varrendo isso, está tentando esconder. People are still not talking about it. Então, as pessoas ainda não estão conversando sobre isso. Talking. Lembrando que o ing aqui, né, terminação NDO, conversando. People are still pretending it's not happening. Então a gente enfia mesmo, como esse avestruz está fazendo, a cabeça dentro de um buraco e faz de conta, não existe. Né? Por isso a necessidade de falarmos sobre esse assunto. Ó. As pessoas estão ainda fingindo, né, que isso não está acontecendo. There's nothing wrong with having a hug. There's nothing wrong. Então, there is é o verbo haver. Então, não há nada errado, né, em abraçar, em ter um abraço, em chorar no ombro de alguém, né? I think dialogue is the key. Conversation is the key. Listening is the key. Então, a gente tem aqui uma chave escrito dialogue, né? Então, o diálogo, eu acho que o diálogo é o quê? A chave, né? Conversation is the key. Conversar é a chave. Ouvir é a chave, tá bom? Bom, agora vocês vão ouvir uma música, tá? Essa música chama Home. Eu trouxe para vocês uma versão de um cantor, né? São sendo cantado por duas meninas aqui. E eu achei muito bonita a forma como elas fizeram. Provavelmente vocês reconheçam essa música de um comercial de um refrigerante muito famoso que utilizou essa música. E também de um filme, tá? Que também teve essa música. Vocês vão ouvir e depois eu vou trabalhar um trecho da música com vocês. Hold on to me as we go, as we roll down this unfamiliar road. And although this wave is stringing us along, just know you're not alone. 'Cause I'm gonna make this place your home. Settle down, it'll all be clear. Don't pay no mind to the demons, they fill you with fear. The trouble it might drag you down. If you get lost, you can always be found. Just know you're not alone. I'm gonna make this place your home. Settle down, it'll all be clear. Don't pay no mind to the demons, they fill you with fear. The trouble, it might drag you down. You get lost, you can always be found. Just know you're not alone. 'Cause I'm gonna make this place your home.
Espero que vocês tenham gostado da música. É muito bonita, pelo menos para mim, eu acho, de uma sensibilidade. E a letra é muito fácil. Agora a gente vai trabalhar a letra tentando entender o que quer dizer. Settle down, it will all be clear. Don't pay no mind to the demons. They fill you with fear. The trouble it might drag you down. If you get lost, you can always be found. Just know you're not alone, 'cause I'm going to make this place your home. Então, vamos ver aqui algumas coisas. Isso que eu marquei aqui para vocês em vermelho são expressões. Settle down significa acalme-se. Settle down. Outra expressão, pay no mind. Don't pay no mind. Don't pay no mind significa não preste atenção, né? Não preste atenção, é outra expressão. Drag you down é puxar você para baixo, te arrastar para baixo. Então, vamos ver que existe uma relação de coisas positivas e negativas aqui nessa música, nesse trecho. Isso que está marcado em azul são coisas negativas. Então, ela fala nesse segundo verso, don't pay no mind, não preste atenção to demons. Demons aqui, a palavra demon significa demônio, sim. Só que aqui não é essa ideia de demônio, de diabo. São ideias, são vozes que fazem você se sentir mal, né? Então, don't pay no mind, não preste atenção nessas vozes, né? Katy Perry canta uma música também, aquela Roar, que ela fala exatamente sobre isso, né? Para você olhar o seu lado brilhante, o seu lado bonito, e não preste atenção nessas vozes, né? A Pink também canta sobre isso, né? You Perfect, na música You Perfect, né? Então, continuando, senão eu vou falar de música a manhã toda aqui. They fill you with fear é outra palavra que dá a ideia de negativa, que é medo. Trouble, a gente viu lá no início que o Mike estava com trouble, com problema, né? E esse problema, drag you down, te arrasta, né? Te traz para baixo. If you get lost, né? Então se você se perder, ficar perdido, lost, perdido, you're not alone, você não está sozinho. Que é a ideia inicial lá do nosso primeiro slide, quando mostra o site, né? O slogan é You're not alone, você não está sozinho. E é exatamente a ideia dessa música que eu quero deixar para vocês. You are not alone. A gente tem coisas positivas aqui. Settle down, então fique calmo. Tudo vai ficar como? Clear, claro, né? Agora está estranho, agora está difícil, mas calma, não acabou ainda, né? Outra coisa, o oposto aqui, a gente tinha lost. If you get lost, se você ficar perdido, calma, né? You can always be found, né? You can always be found. Você vai ser sempre encontrado, né? E não se preocupe, há sempre um lugar para se chamar de casa, de lar, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala sobre esse tema, e aqui eu já encerro a aula, é um tabu? Sim. É difícil de nós falarmos sobre isso, porque provavelmente você teve alguém na sua família, eu já tive pessoas na minha família que passaram, que optaram por isso, e é muito doloroso falar sobre esse assunto. Nós somos seres humanos, nós passamos por altos e baixos constantemente, e às vezes esses demons, né, fazem com que a gente pense em coisas muito negativas. Mas não se esqueçam, you're not alone, né? Você não está sozinho, procure ajuda. Façam como os amigos do Mike M sugeriram lá no Memorial Service dele, né? Ask for help. Não sinta vergonha, confie em alguém e peça ajuda para essa pessoa. Fale para ele das suas necessidades, das suas angústias. Eu tenho certeza que alguém vai poder te ajudar. Eu
Então, encerro aqui dizendo para você procurar lá no portal Escola em Casa as atividades para serem feitas, né? Procure o seu professor para retirar as suas dúvidas e eu tenho certeza que você sairá muito bem. Um forte abraço, até mais.